3 de dezembro de 2002, uma menina desaparece no Arkansas. Casey Wu, de 13 anos. Olá, sou Rosiane Rocha e seja bem-vindo ao canal Casos e Mistérios. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que gosta de casos criminais, mistério, terror. E sem mais delonga, roda a vinheta. Casey Wood, uma adolescente típica comum do estado do Arkansas, ou melhor, de uma cidadezinha rural no estado do Arkansas. Casey morava com o pai e com o irmão mais velho. Sua mãe já havia falecido há algum tempo. A sua casa era muito distante dos outros lugares, era na entrada de um bosque. E por isso Casey acabava ficando muito sozinha. Seu pai era policial e não tinha horários fixos, então acabava por trabalhar em horários desordenados. E seu irmão fazia faculdade no período noturno. Durante o dia, Casey passava a maior parte do tempo na escola. Ela tinha visita nem sempre tão frequente dos amigos em sua casa. Até que ela resolveu, seu pai deixou que ela pudesse usar a internet para conversar com os amigos do colégio. E assim foi. Aí ela tinha mais o que fazer, não se sentia tão sozinha em casa. Seu pai não se importava, não se incomodava, porque ao seu ver, ela estava em casa, ela estava segura. E assim perpetuou, até que no dia 31 de dezembro de 2001, Casey e sua amiga, que estava junto com ela, foram passar ano novo na casa. E faltando algumas horas para a virada do ano, ela resolveu que ia entrar na internet. E dessa vez faria algo diferente. Procuraria alguém que não fosse da sua região, não fosse seu amigo para conversar. E assim aconteceu. Como motivo de segurança, segundo a amiga, Casey procurou um grupo chamado Jovens Cristãos, porque achava que assim estaria mais segura. Então começou a conversar com um menino chamado David, 17 anos, da Califórnia, surfista, e o papo desenrolou a noite inteira. Elas ficaram até de madrugada, até se esqueceram da virada do ano, ficaram até de madrugada nessas conversas. Depois disso, Casey continuou a conversar com esse David, se tornando amigos de conversas quase diárias. Até que Casey resolveu que seus amigos também deveriam ser amigos de David. E ela falou pra eles: olha, esse é o contato de David, adiciona ele aí, ele é legal. E segundo as amigas de Casey, ele era realmente legal. Um bom ouvinte, tranquilo, sabia o que falar na hora certa de falar. E isso foi perpetuando. A amizade de Casey foi durando muito e muito tempo junto com David. Até que chegou um momento que as conversas deixou de ser só pela internet e passou a ser por telefone. E eles conversavam com muita constância. Casey ficou tão próxima de David que contou pra ele sobre uma das coisas mais intimistas dela, a qual ela não contava nem para os amigos mais próximos e o pai. Ela falou sobre a morte da mãe, que morreu em um acidente de carro. Depois desse segredo revelado, David também revelou a ela que tinha uma tia que estava muito doente, perto da morte, na cidade onde ela morava. E assim, eles começaram a conversar. Até que, 7 meses depois do início dessa conversa, ela comentou com o pai que David naquele dia estava fazendo 18 anos. Seu pai então mudou completamente a história de que pode conversar, você está dentro de casa, está segura. Falou para Casey que não queria que ela mantesse contato com David, porque ele era muito mais velho que ela, já que ela só tinha 12 anos. E ele não queria. Casey, lógico, ficou muito brava e não parou as conversas. A conversa continuou, mas foi diminuindo a frequência, o que de certo modo acabou por incomodar David. Aí o que aconteceu? Casey entrou na internet em busca de novos amigos. E em um desses papos, ela conheceu Scott, um menino de 14 anos de Atlanta. E começou a desenvolver o papo com o Scott, e continuava a conversa com David. Aí ela se viu numa situação que muita menina da idade dela adoraria se ver, disputada por 2 rapazes. Casey, para resolver a vida amorosa dela, fez um joguinho onde você coloca as letras do nome da pessoa, o seu nome, e a contabilidade das letras que tem um valor numérico, você descobre quanto por cento de chance de dar certo. E nessa brincadeira, quem ganhou foi Scott. Então, a conversa se intensificou com Scott. David não se importava, ou pelo menos alegava não se importar com a conversa. E assim foi. A conversa foi esquentando tanto que em dezembro de 2001,
outubro de 2002, Casey alterou o status da conta Yahoo, colocou em um relacionamento com o Scott. David viu e falou pra ela que apesar dela estar em relacionamento, ele queria continuar a amizade, que pra ele não tinha problema. Mesmo que ele demonstrasse não se importar, era notável que ele estava incomodado com a proximidade dela com o Scott. Aí ele passou a tentar chamar mais a atenção dela, sempre ligando, falando que a tia estava doente, que a tia não estava bem, que ela estava piorando. Isso comovia Casey, que fazia com que ela ficasse com ele. Sempre quem ligava era David. Casey nunca ligou para ele. Até que, um certo dia, Casey estava em casa com uma amiga, fazendo a noite do pijama. Cremes, maquiagem, cabelo, coisa que as meninas faziam. E de repente, do nada, tava só Casey e essa amiga, porque seu pai trabalhava à noite. Ela escutou um barulho na cozinha. Um barulho estranho. Como se alguém tivesse pisado em uma tábua que estava solta na cozinha, que quando pisava, rangia. E ela, na hora, ela parou para a amiga e falou: olha, tem alguém na casa. A amiga: não, deve ser impressão. Aí elas escutaram novamente o barulho. A tábua fez um barulho muito alto. Ou seja, a pessoa que pisou na tábua era adulta. Até aí tudo bem. Elas se trancaram no quarto, quando saíram não viram mais nada. E a conversa foi se intensificando, mas ela sempre se repartia entre David e Scott. Mas com Scott, o que incomodava David de certo modo. Até que David ligou para ela avisando que a tia dele estava muito doente e ele viria em Arkansas para poder visitar a tia. Uma das amigas de Casey perguntou a ela se ela iria se encontrar com ele quando ele viesse. Casey disse que não se encontraria com ele, que a conversa seria pela internet e somente assim. Jamais ela se encontraria com ele. Mas uma das amigas, Samantha, acabou se incomodando quando viu no armário de Casey uma foto de Scott, que ela havia recebido pelo correio. Aí ela questionou se a amiga tinha passado o endereço. Elas tiveram uma discussão e Samantha comunicou a coordenadoria da escola, a orientadora. A orientadora chamou elas na sala e explicou. Casey disse: meu pai sabe e ele não se importa com isso. E por aí foi. Depois dessa briga, acho que Casey, se sentindo culpada, tentando fazer as pazes novamente com as amigas, falou com elas: será que eu posso ir dormir na sua casa? Como era meio de semana e para Casey ir para casa das meninas, ela precisaria de uma autorização para pegar o ônibus. As amigas disseram: não, é meio de semana, acho que minha mãe não vai deixar. Então combinaram para que se encontrariam no fim de semana. E assim foi. Casey voltou na casa aquele dia e, como sempre, ela passaria mais uma noite sozinha. Seu pai trabalharia no turno da noite e seu irmão iria para a faculdade. Mas mesmo assim, às 7 horas em ponto, seu pai ligou para casa para saber como que estava, se estava tudo bem. Até aí, por enquanto, estava tudo bem. Casey terminou a lição de casa ordenada pelo seu pai, jantou e foi para o computador para conversar com Scott. E no meio da conversa, do nada, a conversa é interrompida. Scott se preocupa do outro lado, começa a mandar mensagens desesperadamente. Um pouco tempo depois, seu irmão chega da faculdade e, achando que Casey está na cama, vai procurá-la. Chega no quarto, a cama está vazia. Ele liga para seu pai, 3 de dezembro de 2002, às 11h41 da noite, perguntando para o pai onde está Casey. O pai diz que está em casa. Ele alega que não está. Nesse momento, o pai, desesperado, fala que está indo para casa. O pai chega desesperado, procura ela por todos os lugares, pelas redondezas, pelo quintal, e não encontra nada. E aciona a polícia. Mas o problema, o pai tem que convencer a polícia de que Casey não fugiu, de que algo aconteceu. Mas o pai encontrou, quando entrou dentro da casa, o casaco de frio dela no chão, que ela não saía sem, os óculos contorcidos e o par de botas. Estava muito frio aquela noite. Se ela saísse, ela colocaria o casaco e as botas. Então o pai tenta convencer, 1h da manhã, o pai está tentando convencer os policiais de que a filha não fugiu. Aconteceu alguma coisa. Seu instinto de policial dizia que algo havia acontecido. Até que, desesperadamente, começaram a procurar a menina. Porque, sabendo, em caso de desaparecimento, as 24 horas iniciais são de extrema importância. E começaram a procurar a menina e nada dessa menina aparecer. No dia seguinte, no dia 4 de dezembro, os policiais vão à escola para falar com os colegas dela para ver se tem alguma informação. E as amigas comentam sobre Scott, o menino que ela namorava, e que nem tinha se conhecido, namorava muito pouco tempo.
Os policiais então começam a procurar Scott, até que descobrem que ele mora em Atlantas e vão para Atlanta. 12 horas depois do desaparecimento de Casey, eles estão na porta de Scott, no endereço de Scott, tentando saber quem é Scott. Só que quando os policiais chegam lá, para sua surpresa, realmente Scott é quem ele falava, um garoto de 14 anos e que permaneceu em Atlantas no período do desaparecimento de Casey. Através da conversa com Scott, que foi interrompida, a polícia sabe que Casey desapareceu às 9h41 da noite anterior. Mas sem resposta, eles continuam a procurar a Casey. Procuram a Casey nos matagais, procuram a Casey nos bosques, procuram a Casey nos rios, procuram a Casey em todos os lugares possíveis, na esperança de encontrá-la cansada, ferida, mas com vida. O que acontece é que as amigas esqueceram de mencionar alguém. E David não foi mencionado. Até que uma das amigas lembra e pergunta: você falou sobre David? E Samantha: não, você falou? Aí elas voltam e comunicam alguém da escola, que imediatamente comunica a polícia sobre o tal David. E eles começam a procurar por esse tal David. As meninas contam que David, que era muito estranho, David ter falado que viria para o Arkansas e do nada Casey sumir. Então começou a busca por saber quem era David. E a busca se iniciou. Começaram a procurar em todos os hotéis da cidade para ver se havia algum hóspede com esse nome. Até que passaram por um motel e viram um carro da Califórnia. Entraram e realmente tinha na lista de hóspedes um homem por nome de David Cooler. Nome diferente do usado na rede social. Eles pediram para entrar no quarto e ao entrar no quarto perceberam que as camas estavam arrumadas. Como Casey tinha sumido na noite anterior, David não havia posado no quarto dele. Aumentou mais ainda as suspeitas e começaram a procurar. Até que, por coincidência, o número de telefone nos registros do motel era o mesmo que tinha várias chamadas para a casa dos Woods. Então, começaram a rastrear o telefone e descobriram que ele, David, tinha um galpão alugado na cidade. Foram para esse galpão. Quando ao chegar nesse galpão, perceberam, por volta das 6 horas da tarde, perceberam que um galpão, um depósito, estava aberto, um tanto assim. Uma quantidade suficiente para ver que o carro de David estava lá dentro. A polícia chega, abre a porta e escuta um tiro. Imediatamente eles recuam e começam a tentar negociar com David, tentar conversar com David. Só que sem resposta alguma. Nada é respondido. Aí o que acontece? Eles chamam a SWAT, começam a negociação que dura até as 8h30 da noite. Sem resposta. E eles resolvem invadir o local. Quando eles invadem o local, para sua surpresa, Casey está morta no banco de trás do carro de David, com 2 tiros na cabeça, e David está morto com um tiro, provavelmente suicídio. Logo após o acontecido, os policiais, lógico, se desesperaram em saber o que tinha acontecido, descobriram que David, na verdade, tinha 47 anos, e não 17, era um ex-vendedor de carros usados da Califórnia, era casado e tinha filhos. Isso mesmo, cara. Ele tinha filhos. E ele enganou Casey. E outra coisa que souberam após as investigações é que ele havia vindo uma semana antes para o Arkansas. Ele tinha ligado e alugado o depósito nessa semana antes. Então, provavelmente, o possível barulho na cozinha de Casey Wood que ela ouviu com a amiga era David, conhecendo o local. Ele já conhecia a rotina dela. Ele conhecia tudo, porque ele já estava uma semana na cidade cuidando dela. Casey morreu. Seu pai não se perdoava, porque ele acreditava que a filha estava segura dentro de casa, que a conversa online não ia fazer mal para ela, mesmo que a gente também sabe que naquela época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje dos perigos da internet. Após a morte de Casey, a família Wood e as amigas de Casey continuaram muito próximas e criaram a fundação Casey Wood, que é responsável por educar pais e filhos em relação aos perigos da internet, para que nenhum pai ou mãe passe pelo que Rick Wood, o pai de Casey, precisou passar. Lógico, a saudade continua
que nem ele mesmo disse, um pedaço dele se foi, mas algo bom foi feito por ela. Uma fundação que vai ajudar milhares de pessoas a não passarem pelo que Casey passou. Casey, 13 anos, abusada sexualmente, morta por um amigo online. E na minha opinião, ele foi determinado a não voltar. Ele deixou evidências demais. Um quarto alugado no próprio nome, o telefone de registro mesmo que ele ligava para Casey. E tempo para fugir ele teve. Não houve fuga, não houve desova. Eu acho que enquanto ele estava dentro daquele depósito, ele estava criando coragem para fazer o que ele tinha ido lá fazer. Tirar a vida após o crime que havia cometido. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like. Tchau e até o próximo vídeo.